Bom dia, meus queridos, meus amados, meus irmãos em Cristo Jesus. Hoje, manhã de terça-feira, e nós estamos nesta manhã, com a graça de Cristo Jesus, na nossa sala da esperança, onde nós vamos agora estudar a nossa lição. E aí, tudo bem com você? Você está pronto, está preparado para meditarmos na nossa lição de hoje? Eu creio que sim. Eu estou aqui, você estará aí, mas no Espírito de Cristo nós estamos juntos. Com Jesus no nosso coração neste momento, com certeza nós vamos aprender mais e mais sobre esta lição, que tem como título Desvio Inesperado, primeira parte, o vale. Vamos orar para nós podermos estudar a nossa lição? Nosso bondoso Deus e Pai Celestial, quão bom é podermos, ó Pai, estarmos na Tua presença, ouvindo a bendita voz do Senhor. O Santo Espírito do Senhor está conosco. Continue, ó Pai, nos abençoando cada dia que nós estudamos a Tua Palavra, que assim vamos aprendendo mais a andarmos na vereda da justiça por amor do Senhor. Pedimos ao Senhor que abençoe a todos os meus irmãos que estão comigo neste momento, estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Querido, desvio inesperado, o vale. Essa primeira parte que nós vamos estudar sobre esse assunto do Salmo 23, verso 4. É o nosso estudo de hoje. Como seria bom, se as veredas da justiça sempre abrisse caminho apenas ao longo das margens de riachos de água fresca, cobertas de grama. Queridos, quão bom se a nossa vida, desde o dia em que nós nascemos, e todo o decorrer da nossa vida, só apenas acontecesse coisas boas, como descanso, às margens de um rio maravilhoso de águas cristalinas, coberto por um bosco verdejante, um local bem gramado, aonde ali pudéssemos armarmos uma rede e ficarmos ali balançando com maior tranquilidade. Mas, meus amados, andar na vereda da justiça nem sempre é sempre bonança. Jesus falou com seus discípulos que muitas e muitas vezes eles seriam perseguidos, seriam presos, seriam tentados, e muitos deles seriam mortos por amor a Cristo. Mas ele disse: se alguém não toma a sua cruz e me segue, não pode ser o meu discípulo. Por essa razão, queridos, na visão de Davi, como ele pintou essa cena, pintou esse quadro, no capítulo 23 do livro de Salmo, ao longo desses caminhos também estava o vale da sombra da morte. E não são poucas as vezes que nós passamos pelo vale da sombra da morte. Eu sei que eu já passei, não foi poucas vezes, e você também, com certeza o seu histórico de vida tem muitos e muitos, aliás, muitas e muitas vezes que você passou pelo vale da sombra da morte por várias coisas, vários acontecimentos na sua vida. Mas uma coisa podemos dizer, graças a Deus, porque nós estamos aqui. E se nós estamos aqui é porque o bom pastor, é porque Cristo Jesus, que é o nosso pastor,
Ele estava conosco nos momentos em que nós estávamos passando pelo vale da sombra da morte. Tá? Queridos, a nossa vida como cristão, como seguidor de Cristo, eu posso dizer com você com toda a propriedade que não é um mar de rosas sempre. Tá? Muitas vezes nós temos tempestades, muitas vezes nós temos ventanias, muitas vezes nós temos ondas altas na nossa frente. Tá? Isso é sombra da morte. Mas uma coisa é importante: o bom pastor sempre está conosco. Agora, queridos, nós temos aqui também uma lição muito importante. Muitas vezes, o pastor permite que as suas ovelhas elas passem pela escuridão da sombra da morte. Muitas vezes ele permite. E ele permite para o bem, para o nosso próprio bem. Tá? Eu queria mencionar com vocês, por exemplo, o capítulo 15 do livro de Lucas, a parábola do filho pródigo. Tá? Quando aquele rapaz, aquele moço pediu para o pai que lhe desse a parte que lhe pertencia, que ele queria ir embora, que ele queria sair, que ele queria divertir, que ele queria usufruir de tudo aquilo que ele tinha vontade. Claro que foi com dor no coração, mas aquele pai que representa Deus, que representa o nosso pastor, ele permitiu, ele entregou. Não era parte do filho, não pertencia, ele pertencia ao pai, mas ainda assim ele a deu. Queridos, ele foi embora. Você conhece a história. E se tem alguém que não conhece, está conhecendo agora. Você pode abrir no livro de Lucas, no capítulo 15, você pode ler a partir do verso 11, que você vai perceber ali a história. Tá? Claro que é uma parábola contada por Jesus, né, para identificar melhor a nossa condição e como a essência de Deus como nosso Pai, a essência do amor. Mas aquele rapaz, depois que ele gastou tudo, depois que ele terminou tudo, ele gastou os bens, ele gastou a sua vida, ele gastou a sua saúde, gastou as suas forças, enfim, tudo de forma inútil, ele sentiu outra vez a necessidade de voltar para o seu pai. E ele desejou voltar e ele voltou para o seu pai. E ele foi bem recebido pelo seu pai. Embora ele imaginasse que pelos seus méritos ele não poderia mais ser aceito, mas ainda assim o seu pai o aceitou como seu filho. E é assim, queridos, que muitas e muitas vezes também o nosso pastor permitem que nós passamos pelo vale da sombra da morte, a fim de que nós possamos aprender o caminho de volta. Tá? Para que nós não venhamos a cair no precipício pior, né, e perdermos a vida. Quando eu falo a vida espiritual, a vida eterna. Mas uma coisa é importante, queridos, quando Deus permite, quando o seu pastor permite que você passe pelo vale da sombra da morte para você aprender realmente o caminho, para você aprender que não vale a pena se aventurar, né, longe do aprisco, uma certeza você pode ter: o seu pastor está do seu lado. E muitas vezes ele permite que você tropece para você não cair. Ele segura em você para você não cair, mas ele permite que você tropece. Ah? Por quê? Porque ele deseja que vocês sentem 100% a sua necessidade de uma ovelha ser dependente do seu pastor. Da mesma forma que uma ovelha
depende 100% do pastor para a sua sobrevivência, nós dependemos 100% do nosso Deus. Outra coisa importante, o Senhor Jesus, em uma certa feita, ele disse assim: aquele que não se tornar como uma criança não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus queria ensinar quando ele expressou essas palavras? Queridos, algumas características de uma criança. Uma criança, para a sua sobrevivência, ela depende 100% dos seus pais. Da mesma forma, nós dependemos 100% de Deus para entrarmos na vida eterna. Se não for pela graça de Cristo Jesus, jamais, nunca entraremos no reino dos céus. Você entende isto? Queridos, uma criança totalmente inocente, tá? Você não encontra no seu coração rancor, raiva, você não encontra no seu coração orgulho e nem tampouco egoísmo. Se isso não for retirado, queridos, de dentro do nosso coração e não tornarmos a semelhança de uma criança, nunca entraremos no reino dos céus. É por isso que muitas vezes o nosso pastor permite que nós passamos pelo vale da sombra da morte com essa finalidade, para sentirmos o quanto nós dependemos dele como nosso pastor. E assim, queridos, retirar de dentro do nosso coração o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o eu sou. Jesus é que é o grande eu sou. Nós precisamos sentir essa dependência dele. Mas, queridos, eu sei que muitas vezes você já passou pelo vale da sombra da morte. E você já até lembrou de algum verso bíblico que, quem sabe, poderia lhe trazer um conforto, uma esperança, uma paz naquele momento. Eu também já passei muitas vezes, de várias formas. Todos nós passamos. Mas, amados, seguir a Jesus, ser ovelha de Cristo Jesus, não é pensar que vamos estar sempre aqui nesta terra sendo pastados em um gramado verdejante. Não. O contexto desse assunto é espiritual. É somente no reino dos céus. Lá que nós temos uma mesa farta. É lá que nós seremos pastados pelo nosso pastor com a maior tranquilidade, sem nenhum medo do lobo, do destruidor, do inimigo, de Satanás. Ele não mais existirá. Nós seremos pastorados por Cristo Jesus para toda a eternidade. Toda essa beleza aqui, queridos, é na vida eterna em que nós usufruiremos por completo. É óbvio que enquanto nós estivermos aqui, Jesus ele estará suprindo as nossas necessidades. Tá? Ele estará cuidando de cada um de nós. Isso é claro. Mas sabe, queridos, nunca podemos imaginar, sabe, que porque nós temos aceitado a Cristo Jesus depois de conhecido o seu Evangelho, né, que ele vai te dar aquela linda casa à beira de uma praia, tá? Como muitos ensinam por aí. Mas não, queridos, muitas e muitas vezes, tá? Viveremos aqui nesta terra, quem sabe uma casa alugada, quem sabe um pequeno casebre. Quem sabe, queridos, você conheceu Jesus lá na UTI, lá no hospital. Você aceitou como seu Salvador. E quem sabe ele não vai te dar um milagre de cura e te tirar dali. Mas ele vai te dar o privilégio de descansar
e aguardar a cura eterna na primeira ressurreição, quando você ouvirá, dos lábios de Cristo Jesus: meu filho, levanta e vem, vamos para o lar celestial. Então, queridos, uma coisa é importante sabermos, que o nosso bom pastor, ele está conosco em todos os momentos, nos momentos difíceis e nos momentos mais fáceis da nossa vida. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você pode usufruir do reino de Cristo Jesus neste momento, quando você abrir o seu coração e permitir que Jesus tome conta da sua vida. Você vai sentir uma paz como nunca na história você teve esta paz. Tá? É só Cristo, nosso bom pastor, que pode fazer isto. Ele permite, muitas vezes, que nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas Ele passa conosco. Ele vai conosco. Ele nos dá coragem para passarmos. Ele nos dá esperança e fé para continuarmos a jornada. E, queridos, Jesus pode sim efetuar um grande milagre na sua vida neste momento, se for da sua vontade. Tá? Ele pode tirar da UTI, ele pode tirar do hospital, ele pode, fazer o maior milagre. Ele é o Deus dos milagres. Tá? Mas o maior milagre que Jesus faz na nossa vida, queridos, é nos salvar dos nossos pecados, nos salvar da morte eterna. Tá? O maior milagre que Cristo Jesus faz na nossa vida, queridos, é pela sua graça imensa e maravilhosa abrir para nós a porta da eternidade, a porta do céu, de um novo lar, de uma nova terra, quando Ele voltar. Esse é o maior milagre que Jesus faz por cada um de nós. Tá? Enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós estaremos sendo pastoreados por Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor. Tá? Mas muitas e muitas vezes nós iremos passar sim pelo vale da sombra da morte. Não podemos viver uma vida de engano. Mas uma coisa é certa, como diz o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a fé. Estas palavras ditas por Paulo foi depois que muitas vezes ele havia sido preso, muitas vezes ele havia passado por perigos, muitas vezes ele esteve à sombra da morte. Ele mesmo menciona, mas um dia ele disse: acabei a carreira, guardei a fé, e eu sei que a coroa da justiça me estará guardada, e não só para mim, mas para todos aqueles que o têm amado. Esse é que é o ponto importante da nossa vida, queridos. É sabermos que a coroa da vida, a coroa da justiça, está guardada para mim, está guardada para você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia especial. E que esta fé, que esta esperança, que esta alegria, que esta paz inunde o seu coração. Que você possa sentir exatamente a presença do bom pastor conduzindo você nos momentos mais difíceis da sua vida. Lembre de uma coisa, queridos: Cristo Jesus tem um lar celestial para você e uma coroa que está guardada para você. Amém? Fique com Deus. Tenha um ótimo e abençoado dia. Até logo, se Deus quiser.